Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje vai ser a nossa aula 3 e o debate hoje vai ser sobre cultura e ideologia. Hoje, de uma maneira geral, nós vamos discutir um pouco sobre o que é a cultura, nos aspectos gerais, como ela se constitui na nossa sociedade e como ela influencia no nosso cotidiano. Como esse é um assunto vasto, a ideologia, a junção entre cultura e ideologia vai ficar para uma próxima aula. Além desses aspectos gerais sobre cultura, a gente vai entrar também nas escolas antropológicas, a gente vai perceber que a ciência que estuda a cultura é a antropologia, e aí a gente vai estudar um pouco sobre o que cada escola antropológica pensa acerca da cultura, e como ela é difundida, tanto no aspecto científico como no aspecto do senso comum. Assim como a aula anterior, que a gente discutiu o racismo estrutural, e aí eu gostaria de destacar para vocês que esses assuntos eles estão extremamente interligados um com o outro. Eu gostaria de dizer a vocês que esses assuntos eles são extremamente complexos e exigem uma dedicação e uma leitura posterior de vocês, principalmente para vocês que estão se aproximando do vestibular. Então, já deixo aqui a indicação das leituras que estarão disponíveis em PDF no site da escola, além do PowerPoint, dos slides que eu deixarei disponível. E mais uma vez reforço que qualquer dúvida e qualquer diálogo sobre o assunto, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo Zap. Tá certo? Gostaria de dizer também que esses temas eles exigem um debate. Eu gostaria muito de nesse momento de estar em sala de aula para poder ouvir a participação de vocês, para ouvir o que vocês entendem, o que vocês pensam realmente sobre esses assuntos e travar aqueles debates que a gente sempre fazia em sala de aula quando eram assuntos assim, que despertavam a vontade de vocês de debaterem, tá certo? Mas enquanto isso a gente vai fazendo as nossas videoaulas, tá certo? Bom, nesse primeiro slide aí eu trago o seguinte, que a palavra cultura ela tem diversas origens e usos. Entretanto, para a sociologia, ela é a base sobre a qual as sociedades humanas constroem seus diferentes modos de vida. As práticas, os saberes e sua aplicação pela coletividade resultam num conjunto de conhecimentos que orientam nossa ação no mundo e nos permitem reconhecer, explicar e construir a realidade social. Ou seja, a cultura ela é parte intrínseca do ser humano, ou seja, só o ser humano ele possui cultura, Por quê? Porque ela é algo que surge a partir da convivência em grupos e dessa convivência nós vamos criando laços e formas de organização de determinados espaços. Isso pode estar ligado a nossa localização geográfica, E aí a gente vai perceber que pessoas de locais frios têm uma cultura diferente de pessoas que vivem em locais quentes, A cultura ela pode ser influenciada também por uma questão alimentar, Porque o solo de uma região é fértil para a produção de determinados alimentos que em outras regiões não são, tá certo? Então, é nesse sentido que ela vai ser influenciada pelas práticas e os saberes e como eles são aplicados no nosso cotidiano, Como nós vivemos e vivenciamos, as nossas relações sociais. Nesse slide aí eu trago cultura, versus desigualdade e preconceito. A construção da cultura não ocorre de maneira harmônica e igualitária. Ela é marcada por conflitos e relações desiguais entre os diversos grupos humanos. Como eu falei para vocês no slide anterior, se a cultura ela é uma junção de costumes e práticas da coletividade humana, de como elas vivem, e de como a gente se reproduz na sociedade,
É óbvio que se nós vivemos numa sociedade desigual, como a sociedade capitalista, né, dividida em classes sociais, numa sociedade em que existem pessoas com muito acesso e outras sem nenhum acesso, é óbvio que numa sociedade como essa, a cultura também vai reverberar, né? A cultura ela também vai reproduzir preconceitos e desigualdades, né? Não é à toa que hoje, né, a gente pode perceber que tudo, né, que é produzido, por exemplo, né, pelas camadas mais populares, é colocado como algo que não possui cultura, né, algo que de menor valor, né? Por exemplo, se a gente pegar os ritmos musicais, né, como o funk, né, como o rap, né, e como várias outras expressões culturais da periferia, numa sociedade desigual e preconceituosa como a gente vive, essas formas de culturas elas vão ser consideradas menores, tá certo? Justamente porque a lógica dessa sociedade ela é desigual. E isso será reproduzido também, né, na questão cultural, tá certo? Uma forma de perceber como esse processo de construção da cultura ocorre no cotidiano é pensar sua realidade como estudante. Os conhecimentos, as normas, os valores e as ações pedagógicas com que você interage no espaço escolar são produzidos em contextos históricos específicos e por grupos que têm interesse em sua formação. Cada grupo ou coletividade constrói sua visão de mundo com base em contextos históricos e práticas sociais específicas. Desse processo surgem interpretações e propostas de ação que são difundidas socialmente com a pretensão de se tornarem o padrão a ser seguido, né? O que quer dizer isso, né? Por exemplo, quando o texto coloca aí que no espaço escolar são produzidos em contextos históricos específicos, né? Se a gente pegar a escola dos dias atuais e comparar com a escola dos anos 60, dos anos 70, nós vamos ver, por exemplo, que vão existir disciplinas e métodos que são extremamente diferentes dos que são utilizados hoje. A começar até pelo fardamento, não é verdade? E diante disso, aí está a prova, né, que os contextos históricos eles vão influenciando na nossa forma de organização social, né, e na nossa cultura, buscando nos moldar às formas de organizações como a gente vai mudando ao longo da história, né? Por exemplo, a lógica do casamento, né, na nossa sociedade, que tem questões religiosas, são questões extremamente culturais, né? O casamento ele pode ter uma relação para os cristãos, né, que não vai ter a mesma relação para pessoas de outras religiões, como religiões de matriz africana, ou como uma religião muçulmana, ou para um judeu, né? Tudo isso, né, toda essa questão cultural, né, todas essas mudanças que a gente vai ver em relação aos povos, né, às culturas, elas vão se dar justamente por conta dessa construção sócio-histórica, como ela vai se dando ao longo de todo o desenvolvimento humano na Terra, certo? Vocês lembram como na aula passada, né, a gente falou sobre a formação sócio-histórica do racismo, né, como ele se constrói estruturalmente na nossa sociedade e passa a fazer parte da nossa cultura, né? É justamente isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? E aí, no segundo momento, fala justamente isso, né, que cada grupo ou coletividade constrói a sua visão de mundo com base em contextos históricos e práticas sociais específicas, que a gente pode relacionar justamente com aquelas questões que eu falei no início, né? Como pessoas de uma região muito quente, elas vão desenvolver hábitos alimentares específicos daquela região, né? Diferente das vestimentas de pessoas que vão morar em regiões muito frias, que vão desenvolver hábitos culturais de vestimentas diferentes, né? No caso, as adaptações aí seriam históricas, né, e geográficas. Cultura e vida social, né?
Perceber os múltiplos significados e uso da cultura é uma das maneiras de perceber a sua importância. A cultura consiste no conjunto de práticas, saberes, normas e valores de uma coletividade, servindo de fundamento para as relações sociais nela estabelecidas, né? Isso aí já vem basicamente sobre aquelas questões que eu já vinha falando para vocês. E aí eu trouxe essas duas imagens, né, que eu achei bem interessantes, né, para a gente poder entender como se dão essas relações, né, como a gente às vezes reproduz costumes, né, diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos, né. Aí de um lado eu coloco essa foto que é no Mercado São Sebastião, aqui em Fortaleza. Você vê várias pessoas se alimentando lá no Mercado São Sebastião. E aí, do outro lado, são pessoas se alimentando em um mercado no Vietnã, um país asiático, né? Você pode olhar que a cultura de se alimentar nos mercados, ela é algo muito difundida, é muito comum no mundo inteiro. A prova disso são essas duas fotos, onde a gente vai ver o Mercado São Sebastião e esse mercado no Vietnã, né? Por mais que a gente vai ter as diferenças, e aí onde é que estão as diferenças? Né, nos hábitos alimentares, por exemplo. Se a gente chegar, né, para pessoas de outros países e de outras culturas, até aqui no Brasil mesmo, vai ter muita gente que vai estranhar comer uma buchada, né? Vai ter muita gente que vai achar estranho, né, o hábito de comer o sarrabulho, né, que por sinal é uma delícia, muito bom. Né, mas que esse é um hábito cultural nosso, né, da nossa região, do Nordeste, a buchada, né? Diferente, por exemplo, como a gente vai ver o hábito lá dos vietnamitas, né, em que em determinadas regiões da Ásia eles vão ter o hábito de se alimentar de carne de cachorro, por exemplo, né? As condições históricas e sociais dos vietnamitas, por exemplo, vai explicar por que eles se alimentam diferente, né, de coisas diferentes da nossa, né? Ou seja, o processo histórico de cada povo vai determinar muito da sua cultura e muito dos seus hábitos alimentares, das vestimentas, dos rituais, das práticas, das danças, certo? Bom, e aí, diante disso, eu gostaria de destacar mais uma vez para vocês, né, que esse debate sobre cultura, né, ele não se encerra somente nessa aula. Ele é um debate extremamente vasto e que vocês precisam ler bastante para que vocês fiquem bem antenados para os debates nos vestibulares, tá certo? Certo. E aí, nesse slide aí, eu trago um pouco de exemplos de cultura material, né? O que é cultura material? Cultura material, ela é justamente aquilo que a gente deixa, né, que a gente produz a partir dos nossos processos históricos, que a gente vai construindo ao longo da nossa história, da nossa vivência em grupo, a partir da nossa coletividade, e a gente vai produzindo e deixando isso como um patrimônio, né, da humanidade. A gente vai ter a cultura material e a cultura imaterial. Né? A cultura material, ela é justamente aquilo que é construído, né? Instrumentos, né? Ferramentas, né? Construções. Por exemplo, como eu coloquei aí, essa igreja que fica no Conjunto Ceará, né? Essa igreja, ela é um patrimônio da cultura material do estado do Ceará, do bairro do Conjunto Ceará, tá certo? As vestimentas do maracatu, né? Apesar do maracatu, enquanto dança, enquanto música, enquanto ritmo, ser uma cultura imaterial, né, porque ela não é palpável, né, é cultura também, mas é imaterial, as vestimentas, as roupas utilizadas no maracatu fazem parte, né, de um patrimônio material da cultura cearense. Assim como a rede também faz parte de um processo cultural, né, que remonta milhares e milhares de anos, né, já que é uma herança indígena, né, a utilização das redes, mas que também é um patrimônio cultural material. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre cultura material
e cultura imaterial, né? A cultura imaterial seriam as músicas, as danças, os rituais. Por exemplo, a igreja, enquanto construção, é a cultura material, né? Toda aquela arquitetura que foi utilizada para a construção da igreja é uma cultura material. Porém, os ritos e os rituais que nós praticamos dentro da igreja, né, é cultura imaterial. Tá certo? Cultura como juízo de valor e como produção social. Para entender esses diversos significados, devemos atentar para algumas formas de utilização do termo presentes em nossa sociedade. A primeira delas é a relação entre cultura e educação. Quando afirmamos que uma pessoa tem muita cultura, o termo está sendo utilizado no sentido de educação formal ou acadêmica. Nesse aspecto, relacionamos cultura a uma hierarquização dos indivíduos e grupos. Essa, porém, é uma utilização típica do senso comum. As ciências sociais compreendem diferentes formas de inserção na cultura, tendo a descartar qualquer hierarquização que resulte na discriminação de pessoas ou grupos sociais. O que isso quer dizer? Né? Como o próprio texto fala, a gente tem muito hábito de comentar assim, né? Ah, fulano tem muita cultura, porque ele lê muito, ou porque ele viajou para outros países, né? Porque ele frequenta museus e teatros, né? Porém, isso é um aspecto extremamente preconceituoso e que faz parte do senso comum, né? Eu acho que vocês devem lembrar, né, que o senso comum ele não tem um caráter científico, um caráter verídico, né? Ele pode ter um caráter verídico no sentido de ser algo que é comentado entre a comunidade, mas ele não é científico e verídico, né? Tanto é que as ciências sociais elas vão recusar esse conceito de cultura, né? E esse conceito de cultura, né, de que quem tem cultura é quem estuda muito ou quem tem muita leitura ou acesso, né, é uma visão extremamente preconceituosa, né? E aí, como o texto anterior diz, fala justamente dessa cultura como hierarquia de conhecimento ou acesso, né? Como se quem tivesse mais acesso, mais grana, né, possuísse mais cultura, o que é uma grande mentira, né? E aí eu coloco nesse slide o seguinte, o que a gente, a partir desse conceito, né, que vem dessa cultura como acesso ao conhecimento, a gente vai criar um elitismo cultural, né, que apesar de toda a vastidão da cultura brasileira, existe por aqui. Também é fator estruturante para a manutenção das desigualdades sociais que privilegiam etnias, classes sociais e regiões. Né? Porque, como a gente vai ver mais para frente, né? Porque em outras aulas a gente vai aprofundar sobre cultura popular, sobre questões culturais mais específicas, né? Mas nós vamos perceber a riqueza, né? E a pluralidade de culturas que o Brasil possui, né? Um exemplo disso é que nós, né, vivemos na região Nordeste, e na própria região Nordeste nós possuímos uma diferença cultural gigantesca, né? Principalmente quando, por exemplo, quando vocês destacam a minha diferença de sotaque com o sotaque de vocês, né? Eu venho de um estado também do Nordeste, né, do estado de Alagoas, mas que apesar de ficar na mesma região, nós possuímos costumes completamente diferentes. Não todos, é óbvio, muita coisa parece, mas vão ter questões que vão se diferenciar, como o próprio sotaque, né? E nós vivemos essa cultura da hierarquia no nosso país de uma maneira muito gritante, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, o preconceito com nordestinos, né? Por conta da nossa cultura, da nossa alimentação, da nossa forma de falar, né? Isso é muito comum. Né? Enquanto a gente possui uma classe elitista, né, principalmente que se concentra mais na região sul e na região sudeste, né, e que considera uma viagem para a Disney como um acesso à cultura, né?
o que é lastimável, né? Você considerar, você tendo uma riqueza cultural, né? Tantos museus, tantas cidades lindas para você conhecer, e você considerar como se fosse uma grande conquista você conhecer a Disney, né? Que não passa de um parque de diversões. É óbvio que sim, que quem tiver condições, que vá, quem quiser, né? Cada um que seja livre para isso. Mas chegar ao ponto de pedir a queda de um governo porque você quer voltar para a Disney, aí me desculpe, mas eu acho que já é um absurdo. E a criança da foto não tem nada a ver com isso, viu, gente? Só usei essa foto como ilustração. Bom, né, já que batemos esse papo aí, né, sobre cultura de uma maneira geral, essa era a maneira geral de falar sobre cultura que eu queria trazer para vocês. Nós vamos adentrar um pouco sobre como o conceito de cultura começa a fazer parte da ciência. Né? Lembra que nas primeiras aulas eu falo como a sociologia se torna uma ciência? Né? A cultura, ela vai ser... A cultura ela vai ser... Peraí, gente, estou esperando o cachorro parar de latir aqui. Enfim, a cultura ela vai se tornar ciência... um objeto de estudo da ciência da antropologia, né? E a antropologia ela vai ser um dos ramos das ciências sociais, né? E aqui eu já queria deixar, né, a propaganda para vocês que estão próximos de encarar um vestibular, né? Que muitas vezes a gente acha que a sociologia e a antropologia, né, e a ciência política como coisas muito distantes e muito complicadas, né? Mas que elas precisam muito de vocês, né? Elas precisam que tenham novas pessoas com vontade de entender a realidade social, né? Por exemplo, a gente pensa que estudar a antropologia ou a sociologia só nos remete a etnias, a grupos distantes da gente ou então a sociedades antigas, né? E não, nós podemos estudar a antropologia, os costumes do nosso bairro, né? E isso é extremamente importante para que a gente entenda, né, como a gente se constitui enquanto grupo, enquanto coletividade, né? Qual a história do bairro do Conjunto Ceará, né? Como foi que ele se formou, né? Quais foram os primeiros grupos que habitaram, né? Todos esses estudos eles vão fazer parte da antropologia e da sociologia, né? E aí já fica a dica para que vocês se instiguem a entrar por esse caminho. Tá certo? Bom, e aí a gente vai entrar nas escolas antropológicas e a antropologia, assim como a sociologia, ela surge num momento parecido, né? E como a antropologia ela vai estudar mais a cultura, né? A forma como esses povos se organizam, né? Como eles vivem, o que fazem. Inicialmente, assim como a sociologia, a antropologia, a primeira forma de pesquisa antropológica que vai surgir vai ser a antropologia evolucionista, né? Ou darwinismo social, que também estará presente na sociologia, né? E o que quer dizer essa antropologia evolucionista? Ela vai partir do princípio de que os seres humanos eles passam por estágios evolutivos, né, do mais primitivo até o mais avançado. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles acreditam, né, quem vai criar isso daí são os europeus, né, europeus que nesse momento estão colonizando, ocupando, né, territórios pelo mundo inteiro, na Ásia, na África, na América, que já vinha sendo colonizada há 3 séculos. Né? E eles vão dizer justamente o seguinte: o ápice de desenvolvimento e de civilização é o europeu branco. Né? Tudo que está fora daqui é atrasado e primitivo. Né? E nós devemos levar a civilização. Então, a ciência antropológica evolucionista ela é extremamente preconceituosa, racista e vai legitimar toda a colonização que acontece no século XIX, inclusive a colonização
do Congo belga, que é dessa foto que eu trouxe para vocês, né? Toda colonização, né, ela foi extremamente violenta, né? Toda escravidão foi extremamente violenta, né? Mas eu queria que vocês depois dessem uma pesquisada, porque a colonização do Congo belga, ela foi uma das coisas mais terríveis que a humanidade já fez, né? Que os europeus já fizeram, né? Centenas de milhares de pessoas mutiladas, né? Mortas, assassinadas, torturadas, né? Pessoas que foram seres humanos que foram tratados como animais, né? Durante séculos, né? Então, essa antropologia evolucionista, ela vai justificar essa forma de tratar as pessoas, né? E ela vai ser parte justamente dessa colonização que surge no século XIX, né? Que vai tentar afirmar que o europeu precisa levar a civilização, né? E o determinismo biológico e geográfico quer dizer justamente isso, né? De que existem seres que são superiores, né? Seres humanos que são superiores, que estão no estágio biológico mais avançados, tá certo? Porém, né, a antropologia, assim como todas as outras formas de ciência, elas vão avançar, né? Nós não ficaremos nesse atraso, e ainda bem, né, que nós superamos essa forma de pensar extremamente racista e violenta, né, que surge lá no século XIX. E o primeiro que vai se contrapor, e o primeiro e fundamental, né, o Franz Boas, vai ser o Franz Boas, um antropólogo brilhante, né, viveu entre 1858 e morreu em 1942. Ele vai trazer uma abordagem que vai ser chamada de culturalismo ou relativismo cultural, né? Em que as diferenças culturais seriam resultados das trajetórias independentes dos grupos humanos. Assim, não indicariam uma hierarquia, mas escolhas e experiências de cada sociedade. Diferente, né, já é um contraponto extremamente radical ao evolucionismo, né? O Franz Boas, né, com seu culturalismo, ele vai entender, né, que cada um desenvolve a sua cultura a partir da sua convivência, né, com a sua realidade material e vai desenvolvendo os seus costumes, né? E que isso não indica uma hierarquia de que está mais desenvolvido ou mais atrasado, né? Um exemplo disso é quando nós, por exemplo, tratamos os povos indígenas brasileiros, né, como povos atrasados, né, porque vivem nas matas, né? E aí, eu lendo recentemente, né, um livro do Ailton Krenak, né, que é uma liderança indígena, né, e também foi intitulado de doutor honoris causa, eu acho que foi pela Universidade de São Paulo, não tenho certeza. E ele escreve um livro que é chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aí nesse livro, né, ele vai fazer uma crítica a todos os ambientalistas, né, todos os essa galera que discute o meio ambiente, o fim da poluição, e ele vem dizer que os povos indígenas brasileiros lutam por isso há 500 anos. Né? Há 500 anos eles lutam contra o desmatamento da Amazônia, por exemplo. Há 500 anos eles lutam contra a poluição dos rios. Né? E como a gente vai considerar um povo de cultura tão rica, né, como atrasado? Né? E aí o culturalismo ele vai trazer justamente essa percepção, né, de que as diferenças culturais vão ser resultados de trajetórias independentes, né, independentes e que essas escolhas vão ser feitas a partir da vivência de cada grupo. Tá certo, gente? Então, o culturalismo ele vai ser um contraponto radical ao evolucionismo, né? Ou seja, a partir do culturalismo até esses próximos que a gente vai ver, como o funcionalismo agora, né, todos já vão partir de uma perspectiva mais humana, né?
cada um, e vocês vão perceber, se vocês aprofundarem a leitura posteriormente, que todos esses que surgem depois do culturalismo vão ter justamente uma influência. Todos vão ser influenciados pelo culturalismo de Franz Boas. É por isso que ele foi tão importante, né? E aí a gente chega ao funcionalismo, né, que vai ter como principal antropólogo e figura, né, que vai produzir esse conhecimento, vai ser o Malinowski, né, que viveu entre 1884 e 1942. Né? E o funcionalismo ele se dá de que maneira? Né? Os sentidos culturais pertencem aos que vivem e praticam, e não aos que observam. Né? O que isso quer dizer? Né? Muitas vezes, e aí eu comecei falando sobre isso, né? Lá quando a gente estava falando sobre cultura de uma maneira geral, que muitas vezes a gente tem mania de ver os hábitos e os costumes dos outros, né, principalmente de países distantes, como absurdo, né, como assim, que estranho, né, essas pessoas se vestem dessa maneira ou se alimentam de determinados alimentos que para a gente é muito estranho. Né, da mesma forma que outras pessoas, outros povos vêm aqui e acham estranho quando a gente come e adora um prato de buchada, como eu já falei para vocês. Né? O funcionalismo do Malinowski, ele vai dizer justamente o quê? Que esses sentidos, né, só vão fazer sentidos, né, para aquele determinado grupo e não para quem está observando. Né? Então não cabe a quem observa julgar, né? Porque se aquele determinado grupo pratica, né, aquele ritual, aquela dança, toca aqueles instrumentos, por exemplo, existe uma função social para aquele grupo. Né? Quando a gente vai ver rituais indígenas, por exemplo, né, onde eles fazem aquelas danças ao redor das fogueiras e a gente olha para aquilo e não vê muito sentido naquilo. Né? Mas o sentido ele não precisa fazer sentido para a gente. Né? Mas para aquele grupo, para aquela coletividade, faz bastante sentido. É a mesma coisa de que outros grupos distantes chegarem e entrarem numa igreja, né? E, por exemplo, quando nós vamos ver o ritual da hóstia consagrada, por exemplo, para determinados grupos humanos aquilo pode não fazer sentido também. E que não deve fazer sentido. Ele tem que fazer sentido, como o funcionalismo diz, para o grupo que vive e se organiza ali, e não para os que observam. Para os que observam, cabe apenas relatar. E aí que o funcionalismo vai criar uma metodologia de pesquisa antropológica extremamente importante, que é a etnografia. A partir daí, os antropólogos eles vão viver com os povos, os grupos que eles querem estudar, observar e tentar entender a função desses rituais, né? Da forma como eles se vestem, como eles se alimentam, como eu já falei para vocês. Né? E a etnografia é justamente escrever sobre esses costumes. Né? Bom, diversidade cultural. Coloquei aqui diversidade cultural porque é justamente a partir do funcionalismo, já com inspirações a partir do culturalismo de Franz Boas, né, que ele vai entender e vai difundir toda essa ideia de diversidade cultural, né, que era extremamente negado durante o século XIX pelo evolucionismo, achando que tudo que era diverso era atrasado, que somente a cultura do europeu branco é que era superior. Certo? Posteriormente, nós chegamos à antropologia estrutural, né? E o principal pensador dessa escola, né, do estruturalismo, é o Levi-Strauss, né, que viveu quase 101 anos. Ele morreu poucos meses antes de completar 101 anos. Nasceu em 1908 e faleceu em 2009. Né? Levi-Strauss é um dos antropólogos mais importantes e mais estudados, né, até os dias de hoje. Ele foi professor da Universidade de São Paulo, da USP,
e tem diversas obras e pesquisas feitas a partir do estudo de povos indígenas brasileiros, né? E para o estruturalismo, a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos, né? A cultura só faz sentido se analisada como um todo. A etnologia estuda e analisa os hábitos culturais obtidos por meio da pesquisa etnográfica. E o que isso quer dizer? Quando ele vai dizer, né, que a cultura é um conjunto de sistemas simbólicos, é que tudo para nós vai possuir um significado, um símbolo. Tanto a língua, como o que a gente produz materialmente, como o que a gente produz imaterialmente, né? Quando a gente vai falar justamente desses rituais de danças, né, no carnaval do maracatu, né, não é simplesmente a roupa, né, não é simplesmente a dança ou a música, né, é um conjunto de sistemas simbólicos. Tudo isso em conjunto vai formando a cultura de um povo, né? E a partir daí a gente pode falar também sobre como a religião, né? Como a religião, por exemplo, produz vários símbolos que vão estruturar a nossa sociedade, né? Por exemplo, a religião ela vai determinar muitas vezes como nós organizamos a nossa família, ela vai falar sobre o casamento, ela vai falar sobre várias questões culturais, né? Que vão ser difundidas para todos e que nós vamos acabar reproduzindo, né? Como algo natural, né? E que acaba sendo natural para determinados grupos. Não tô negando isso, né? O que eu estou querendo dizer é que, culturalmente, tudo isso, cada elemento desse, faz parte dessa estrutura, né? E quem vai pensar dessa maneira vai ser o Levi-Strauss, né? E essa ideia de estrutura vem justamente por conta dessa, e é por isso justamente que essa escola de pesquisa antropológica se chama antropologia estrutural, né? E aí ele vai falar, né, que a cultura só faz sentido se analisada como um todo, né? Se a gente pegar todos esses símbolos e tentar entender os motivos e não pegar eles separadamente, né? Por exemplo, se a gente for analisar o casamento na sociedade moderna, como ele funciona, né? Ele por si só não vai explicar muita coisa. A gente vai ter que entender vários outros sistemas e símbolos da nossa sociedade para entender o significado do casamento, né? Como entender a religião, como entender a família, como entender o patriarcado e várias outras questões fundantes da nossa sociedade para poder entender a ideia de casamento, né? Ou seja, a cultura só faz sentido se analisada como um todo. Tá certo? E a etnologia estuda e analisa os hábitos culturais obtidos por meio da pesquisa etnográfica. Se a etnografia é a escrita, né, dos costumes e dos hábitos, a etnologia ela vai analisar tudo o que foi relatado pelos antropólogos a partir da etnografia, né? A etnologia ela também surge com o Franz Boas, né, lá com o culturalismo, mas ela vai ser aperfeiçoada a partir dessas diversas escolas antropológicas que vão surgindo. Tá certo, gente? Antropologia interpretativa, né? Essa daqui, né, antes de encerrar, né, essa vai ser a última, mas antes de encerrar, eu gostaria de dizer que existem várias outras escolas antropológicas, certo? Eu coloquei aqui uma das principais para vocês terem ideia, né, de como o conceito de cultura, né, ele vai mudando ao longo da história e como ele vai avançando, certo? Toda vez que eu falo de uma escola antropológica e da posterior, eu não estou querendo dizer que a anterior foi superada, ou que ela é pior, ou que ela é melhor, não. Pelo contrário, acho que cada uma, né, fornece elementos para o desenvolvimento da outra e assim sucessivamente, né, tirando a evolucionista, que ela vem de um outro momento histórico, né, que foi aquela primeira que eu falei, e ela realmente tem questões que devem ser
abolidas do conceito de ciência, né, porque eram extremamente racistas e só legitimavam a exploração e a dominação dos povos que foram colonizados, tá certo? Encerrando essa discussão sobre as escolas antropológicas, a gente vai falar sobre a antropologia interpretativa, né, que vai dizer que o comportamento humano é sempre simbólico e depende de como os indivíduos percebem a si próprio e das ações de que resultam dessa percepção. E o que isso quer dizer? Eu coloquei aí imagens das torcidas, né, do Ceará e do Fortaleza, justamente para falar um pouco sobre a antropologia interpretativa, né? Porque como ele vai falar aí, essa questão dos símbolos, né? E como os indivíduos eles vão percebendo esses símbolos, é que a antropologia interpretativa ela vai dizer que a gente percebe esses símbolos e se comporta a partir deles, né? E aí eu coloquei as torcidas justamente porque a gente vai ter uma ideia quando a gente está no estádio de futebol, né? A forma como a gente se comporta no estádio de futebol, no meio da nossa torcida, é diferente da que a gente se comporta na rua, né? A forma como a gente vibra, como a gente canta, como a gente se comporta, né? Não faz sentido nenhum fora do estádio. Não faz sentido nenhum fora daquele grupo. Percebe? Por exemplo, a forma como nós nos comportamos com os nossos amigos é completamente diferente da forma como nós nos comportamos com os nossos pais, né? Às vezes vão ter semelhanças, é óbvio, né? Cada um tem a sua forma de se comportar, né? Mas a antropologia interpretativa, ela quer dizer justamente isso, né? Que o comportamento humano ele é simbólico e ele vai se adaptar aos grupos e às nossas demandas e necessidades de convivência coletiva. Percebem? Né? Ou seja, a antropologia interpretativa ela não elimina nenhuma forma de análise cultural das outras escolas que a gente falou anteriormente, mas ela traz mais elementos para enriquecer essa discussão sobre cultura. Né, gente? Pois o que eu queria trazer para vocês hoje, né, era essa breve explicação sobre as escolas antropológicas. Gostaria de dizer a vocês que, na dúvida, entrem em contato comigo sempre que puderem, né? Não se acanhem, que quiser discutir sobre o assunto, falar mais, né? Tirar dúvidas, né? Dizendo mais uma vez que esse assunto é extremamente complexo, esse e os outros, né? São extremamente complexos e demandam muita discussão, né? E que não devem se esgotar aqui, que vocês devem buscar cada vez mais sobre esses assuntos, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.